Boa noite, igreja. Você que está sentado, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que a sua vida seja abençoada pelo Senhor, amém? Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos ler Filipenses 2, versículos 9, 10 e 11. Já está sendo projetado. Vamos ler a palavra do Senhor que diz: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Queria convidar você a olhar para o seu lado, olhar para trás. Veja se tem algum visitante nessa noite, cumprimente, dê uma boa noite, diga para essa pessoa que está perto de você que ele é bem-vindo nesse lugar, que ele é bem-vindo a essa igreja. E nós vamos cantar o hino que fala exatamente sobre isso, que fala que nosso Deus, Ele tem um nome que é acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Que você possa nessa noite adorar o Senhor, toda a liberdade do seu coração, entregue ao Senhor a sua vida nessa noite. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E é nesse nome todo poderoso que o salmista um dia declarou que é muito melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Nós vamos adorar o nosso Deus dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Fico pensando, é tão bom quando a gente vem à igreja, né? Quando a gente vem ao templo, né? Que a igreja somos nós, mas a gente vem aqui, a gente adora o Senhor, a gente tem a comunhão com os nossos irmãos. E quantos irmãos estão afastados, não tem mais o prazer de estar aqui? Que nesse momento também você possa estar orando por alguém que você conhece, algum familiar seu que está afastado da casa do Senhor, que você possa estar orando por ele também nesse momento, entoando essa canção. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou? O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Declara para o Senhor que você encontrou.
Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Obrigado, Jesus, porque nós temos o prazer de dizer que nós encontramos os teus altares, encontramos em teu altar um lugar de paz, um lugar de refúgio e um lugar de descanso para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer o nosso momento de entrega de dízimos e ofertas. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele venha estar nos cobrindo com a sua forte mão, mesmo que o mar, que os problemas venham tentar nos derrubar. E essa música fala que se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Nos remete àquele versículo, aquele texto que fala, quando os discípulos estavam no barco com Jesus e houve uma grande tempestade. Mesmo assim, Jesus estava no barco e nada aconteceu com aqueles discípulos. Então, que nós possamos também ter a consciência que mesmo no meio de uma grande tempestade nas nossas vidas, Jesus está conosco, Jesus continua dentro do barco com a gente. Amém? Adoremos ao Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Só a igreja, se o trovão e o mar. Se o trovão e o mar se Aleluia. sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, Jesus. Que nós possamos estar descansando no Senhor, colocando sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. A igreja pode se sentar. A irmã Nilzete está com a palavra.
Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor. Estamos felizes por estarmos aqui nesta noite, segundo domingo do ano de 2024. Eu queria convidar as crianças aqui. Vamos lá? Cadê nossas crianças? Ou as crianças já subiram? Vamos lá? Eu sei que tem pouquinhas crianças. As crianças estão de férias, aí estão passeando, mas temos aqui a professora também, Fernanda, do cultinho infantil. Enquanto isso, eu queria pedir a Carol para colocar o card do Ministério Infantil. Isso, pode vir. Vamos orar. Tem mais não? Eu vi mais criança aqui, gente. Cadê Isabela? Vem cá, tia. Irmãos, enquanto isso, tem um card ali, ó, Ministério Infantil está precisando da sua ajuda. Caso você queira servir a Deus neste ministério, né, seja na EBD, no culto infantil, como professora, auxiliar, entre em contato com a tia Poliana ou com a Larissa Lessa. Ou, né, é importante isso, como está começando o ano, organizando todo o trabalho do ministério durante o ano, as programações. Então, é um pedido aí da Poliana. Amém, irmãos? Então, nós vamos orar, porque vamos ter cultinho, não é mesmo? Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Pedimos a bênção do Senhor para essas crianças que estão aqui, as que já estão lá no cultinho. Pedimos que o Senhor fale aos corações dela. Eu sei que o Senhor as ama e que há algo novo para os corações delas nessa noite. Nós te louvamos por elas. Bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos, enquanto isso, a gente continua falando da nossa campanha Coroa de Cara Nova. E não podemos esquecer, né? Então, você pode aí pensar na sua oferta do mês de janeiro para abençoar a nossa construção. Daqui uns dias começará, daqui uns meses. A irmã Analita continua no campo de missões, e ela pede que continue orando por ela. Foi uma viagem longa, mas com certeza está sendo bênção na vida dela e com certeza ela está abençoando a muitos lá. Irmãos, pela graça de Deus, nessa noite, eu vou entregar aquilo que Deus colocou no meu coração, que Ele falou, que Ele ministrou, primeiro a mim, e agora nós vamos ministrar aos irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajuda, e de todo o meu coração, que a palavra de Deus faça as mudanças em nós. Precisamos disso. O tema escolhido é Jesus, a presença que transforma. Louvado seja Deus pela presença de alguém que pode nos transformar, não é mesmo? Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24. Você pode manter a sua Bíblia aberta, analisar alguns textos. Acho bem interessante, que aí a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? Lucas 24, a partir do versículo 13, nós vamos lá até o 35. É um texto, quando Lucas descreve uma parte ali, logo depois da Jesus ressurreto, no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, e os demais evangelhos não descreveram. Então, o detalhe que está aqui no livro de Lucas, bem interessante, e eu tenho certeza que Deus vai nos falar, porque é a palavra dele.
Amém, irmãos? Então vamos ler. Naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, no domingo da ressurreição, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado entre Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e os crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas eles desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Glória a Deus pela palavra lida. Vamos orar. Senhor, fala-nos por meio da Tua palavra, toca o nosso coração, aquece o nosso coração, nos inclina, Senhor, a aprender mais, com obediência, submissão ao Senhor. Nesta noite pedimos que haja temor e tremor, salvação e quebrantamento, rendição ao Teu nome, Senhor. Nós honramos o Senhor nesta noite, no nome de Jesus, amém.
Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, não é mesmo? Queremos recordar um pouquinho da situação que estava ali vivendo aqueles discípulos. Qual era o cenário de Jerusalém? Um cenário pós, ali, na sexta-feira, houve a crucificação. Então, o que acontecia, o que havia entre os discípulos? Dor, agonia, medo, pavor. Aconteceu a crucificação, era Páscoa, né? Agora, o ambiente estava pesado. Mas eu queria pensar um pouquinho com os irmãos, antes um pouquinho desse dia da Páscoa e antes da crucificação. O Senhor Jesus, em alguns textos, e eu posso ler aqui mesmo, no Lucas 24, você pode manter a sua Bíblia aberta, que o anjo falou às mulheres, mas olha o que o anjo falou no versículo 7. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Isso o anjo estava falando com as mulheres, lembrando o que o Senhor Jesus tinha avisado aos seus discípulos em várias ocasiões, né? Vamos lá em algumas ocasiões que a gente pode lembrar aqui. Mateus 17, Jesus fala, prediz a sua morte. Eu vou ler rapidinho, os irmãos só podem ouvir, só para a gente lembrar do cenário. Jesus tinha lembrado e falado, esclarecido para os discípulos. 16, 21. Desde este tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Um pouco mais à frente, depois daquele evento no Monte da Transfiguração, que tiveram lá 3 discípulos com o Senhor, ele desceu do monte e numa conversa logo após ali a libertação de um homem, jovem possesso, Jesus lembra novamente os discípulos, que diz assim: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Esse, irmãos, é Mateus 17, 22 e 23. E estes os matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tem outras citações, quando Jesus, junto com seus discípulos, um pouco antes, estava avisando os discípulos que ele ia morrer, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, né? Lucas, no nosso texto que estamos lendo, Lucas 24, 9, um pouco antes, olha que interessante, 24, 9. Voltando do túmulo, as mulheres anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. O que então que as mulheres anunciaram aos 11 e a todos que estavam juntamente com os 11? Que Jesus não estava mais no túmulo, que o túmulo estava vazio e que o anjo falou que ele vive. Então, eles estavam cientes. E, no versículo 11, diz assim, olha o que interessante, o 11. Tais palavras
parecia como um delírio, e não acreditaram nelas. A gente se pergunta, como assim? Se Jesus veio anunciando a morte e a ressurreição dele por um tempo, junto com os discípulos, ali, juntinho. E quando as mulheres vão lá, veem essa coisa maravilhosa, o anjo ali, o túmulo vazio, as mulheres vão avisar que ele vive, e Lucas relata aqui, pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas, como loucura. Delírio é loucura. Então, esta é uma voltazinha que a gente fez para que a gente começasse agora a refletir nesse texto que acabamos de ler, né, de Lucas 24, 13, que é o conhecido os discípulos no caminho de Emaús. Vamos lá. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para a chamada Emaús. Emaús tem 10 quilômetros de distante, média, de Jerusalém. Na Bíblia, a Mensagem, que é um texto mais contemporâneo, vem falando, inclusive, nesse 10 quilômetros de distância, mais assim, claro, para a gente entender na nossa linguagem. E como que os discípulos estavam? Tristes, né? Tristes. Havia tristeza neles, embora já tinha chegado a notícia. Descendo um pouquinho no texto, eles estavam caminhando tristes, e Jesus, então, chega para perto. Eles nem reconheceram Jesus. Não reconheceram. E Jesus fala assim: o que vos preocupa? Que pergunta, hein? O que está te preocupando hoje? Sempre no nosso coração tem algumas preocupações, não é mesmo? Mas Jesus apareceu para eles e continuou ali andando com eles. E o texto, o mesmo versículo diz, eles pararam entristecidos, né? E interessante que ali, eles começaram a contar tudo para Jesus. E eles citam os textos que nós lemos, né? Porque eles colocam assim, olha, ele aconteceu que Nazareno, varão profeta, poderoso em obra e palavras, diante de Deus e de todo o povo, mas, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Falou para Jesus. Olha o 21, irmãos. Nós esperávamos que fosse ele quem havia redimir Israel. Esperou e achou que não era ele. Por quê? Porque eles estavam ali sendo oprimidos pelo Império Romano. Eles achavam que o Messias ia vir com um cunho político e salvar de uma maneira, uau, né? Que todo mundo ia ver, que ele ia ser um reino assim. Só que eles não tinham entendido nada ainda do reino de Jesus, que ele veio salvar e veio redimir o povo do pecado e da escravidão do pecado. Eles não tinham entendido ainda, né? E aí, irmãos, o 22 ele diz, é verdade também que algumas mulheres, olha, eles contam tudo aqui, nos contaram, né? Afirmam que ele vive. De fato, 24, dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que elas disseram.
mas não o viram. Então disse Jesus: ó nécios. Eles relataram para Jesus o que eu li no versículo 9, que as mulheres viram que Jesus não estava mais no túmulo, que outros foram ver a exatidão, mas ainda assim eles estavam tristes, não tinham se dado conta da grandeza daquele momento, do momento histórico que estava se vivendo em Jerusalém. Então, foram para o caminho de Emaús. Então, aqui, o Senhor Jesus coloca: ó nécios e tardos de coração, versículo 25, para crer em tudo que os profetas disseram. Eles estavam cegos para os valores do reino. Eles estavam sem entendimento espiritual. Continuando. Lembrando aqui algo. Nesse momento que os discípulos saíram, eles preferiram sair de cena, ir para casa. Provavelmente, eles moravam em Emaús, né? Provavelmente, porque eles chegaram numa casa, ofereceram até comida para o hóspede deles, que não sabia que era Jesus, né? Eles preferiram sair de cena e ir para casa, remoendo todos os acontecimentos. Estavam remoendo, não perceberam a importância do maior acontecimento da história, porque estavam concentrados em suas decepções, seus problemas, aquele momento ali que para eles estavam, perderam. Jesus foi crucificado, não tem mais jeito. A gente esperava que ele fosse, mas eles achavam que não eram. De fato, que não reconheceram Jesus enquanto caminhava ao lado deles, e para agravar o problema, estavam na direção errada. E isso é o que a gente vai pensar, né? Por que aqueles discípulos, 2 deles, juntinho com Jesus por um bom tempo, ainda assim tomaram uma direção errada? É comum nos nossos dias também. Tantos tomam direção errada. E a gente vai pensar nisso nessa noite. Longe da comunhão dos cristãos que estavam lá em Jerusalém, né? Então, irmãos, continuando aqui o nosso texto. Os 2 discípulos convidou para eles entrarem em casa, né? Na casa deles. E então aconteceu que estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, versículo 30, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A presença de Jesus transforma o ambiente, transforma nossas atitudes, sim ou não? Sim, e transforma nossa motivação. Com base em quê? Que a gente entende que nesse texto, quando eles reconheceram Jesus, o que eles fizeram? Tomaram o caminho de volta, se deram conta do erro, se deram conta que a direção estava errada. A presença de Jesus atraiu os discípulos para uma mudança rápida. Eles que convidaram o hóspede, Jesus, ainda sem reconhecê-lo, para ficar em casa, na casa deles, porque já tinha caído a noite. Mas ao perceber que era Jesus, que eles então abriram os olhos, percebeu que ardia o coração, eles no mesmo momento perderam o medo, perderam o desânimo e voltaram para Jerusalém. Mudou então a direção.
A presença de Jesus provoca mudanças. A presença de Jesus atraíram os discípulos para uma mudança rápida. Irmãos, quantas vezes caminhamos e não estamos percebendo a presença de Jesus? Quantas vezes, pelas condições humanas que somos, a gente não consegue se dar conta da presença tão perto de Jesus, para nos auxiliar, para nos orientar. Será que Jesus não olha para a gente e fala: ó nécios, ó sem entendimento? Será que Jesus só falou isso para aqueles dois? Quantas vezes, irmãos, corremos o risco da nossa caminhada aqui se tornar como daqueles dois discípulos? Direção errada. Eles estavam na vontade do Senhor quando eles pegaram o caminho para aquela aldeia? Aquele caminho para aqueles dois discípulos estavam sem sentido, porque era um caminho contrário. Era um caminho vazio. Estavam tristes, pensando nos acontecimentos, mas não tinha nenhuma visão espiritual. Eles estavam confusos, sem motivação no coração. Quantos de nós podemos correr o risco de estarmos iguais, os dois discípulos que pegaram uma direção errada? Quantos se afastam da presença do Senhor Jesus? Quantos precisam de voltar? Quantos precisam entender que a vida cristã, ela tem uma motivação maior? Eu não preciso, ou nós não precisamos de uma motivação externa, porque a nossa maior motivação é o arder do nosso coração por causa de Jesus. Por causa da pessoa de Jesus, o meu coração aquecido, eu preciso estar junto com os meus irmãos e fazendo a vontade dele, não tomando a direção errada. Quantas vezes procuramos um lugar para nos escondermos? Onde tem sido, às vezes, o esconderijo dos crentes? Que, às vezes, talvez buscam tantas coisas, mas não têm buscado a presença do Senhor Jesus. Às vezes, esse lugar que não se dá conta da presença de Jesus torna um lugar de lamentação, de murmuração, vazio de sentido. Irmãos, uma das coisas que nós, como os humanos, precisamos todo dia é dar sentido à nossa vida. E o sentido maior da nossa vida é Jesus. Mas se já temos Jesus, então nós temos que dar sentido? Sim, tem que ser servo. Você já foi salvo. Já entende o reino, mas precisamos dar sentido à nossa existência, à nossa vida. Irmãos, tem muitos crentes precisando dar sentido à sua vida. Eu acho que essa noite o Senhor Jesus nos convida para dar sentido à nossa vida. Eu me lembro de uma ilustração que Maneli contou aqui por algumas vezes, e até talvez mais pessoal, assim, né, mais diretamente. E uma garota frágil,
segurando uma outra criança, e pesada a criança no seu colo. E alguém passou e perguntou: não está pesado? Ela disse: não, é meu irmão. Por quê? Estava pesado, sim, mas era a motivação do coração dela. É meu irmão, eu preciso fazer algo e eu não tenho peso. Irmão, a vida cristã não pode ser peso. O nosso ministério, aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Uma coisa nós sabemos: o Senhor não nos chama para ficar no banco. Então, o Senhor tem algo para nos chamar para fazer. Seja o que for, faça com paixão, faça com arder o coração, porque isso incendeia você e incendeia quem está ao seu redor. Irmãos, hoje é o segundo domingo do ano, 2024. Semana passada ouvimos aqui pelo nosso pastor Nilson, meditando sobre as propostas para o ano novo, para o novo ano. Que o Senhor Jesus hoje nos convida para dar sentido à nossa caminhada, à nossa existência, e que essa seja a maior proposta do ano. Aqueles 2 discípulos mudaram repentinamente a rota. Eles perceberam que foi a presença de Jesus ali no caminho que colocou em chamas os seus corações. Quando o Senhor Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Eles conseguiram explicar o que estava acontecendo pelo caminho. O coração estava queimando e eles não sabiam o porquê. Muitas vezes nós ouvimos algo, alguém nos chama, Deus usa tantas coisas para nos falar, né? E ainda assim, às vezes a gente vive numa vida monótona, não tomamos posição, não tomamos decisão para uma vida cristã diante do Senhor. Quanto aos 2 discípulos, eles corrigiram a rota, mudaram a motivação, voltaram para Jerusalém, voltaram para a comunhão. Irmãos, até da comunhão eles deram no pé, né? Porque os 11 estavam lá reunidos, o texto afirma isso, mas eles deram no pé. Mas eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram para a comunhão e contaram como fora por eles reconhecido, né, no partir do pão. Jesus está perto. O momento de partir o pão era muito singular na presença de Jesus. O Senhor Jesus nos marca. E essa marca era seguida ali por eles, né? Aquele partir o pão. E assim acontece conosco também. Irmãos, nós estamos finalizando essa reflexão desta noite. Que o Senhor nos fale aquilo que queima o nosso coração. E se não está queimando, fale com o Senhor. Ele vai chegar para perto. O que mais me encantou e encanta nessa palavra é o que está em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Irmãos, aqueles 2 discípulos estavam na rota errada, caminho errado, fugiram, saíram do meio, ficaram com medo, com pavor, entristecidos, chorando. Mas ainda assim, Jesus foi atrás deles. E ainda assim, é comprovado aqui em João, que eles eram ovelhas, porque eles ouviram a voz do Senhor. Eles se deram conta que era Jesus, né? Jesus sabia do desvio de rota daqueles 2 discípulos, mas também sabia que eles iam ouvir a voz do Mestre, como ouviram. Eles voltaram. Irmãos, Deus não nos chama para um lugar de segurança.
segurança. Deus não nos chama para um lugar de segurança, que nós mesmos denominamos que sim. Uma segurança, talvez que a gente pensa que estamos seguros. Deus não nos chama para esse lugar. Deus nos chama para um lugar seguro, onde Ele quer que fiquemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor altera a nossa rota nessa noite. Amém? Eu não sei. O Senhor é que sabe onde Ele quer nos colocar nas propostas do ano de 2024. É ou não é? Nós sabemos, nós podemos fazer alguns planejamentos, mas quais são as propostas do Senhor para a minha vida e para a vida dos meus irmãos aqui? É provável que sintamos falta de Jesus e nos afastemos da força encontrada em outros cristãos ao nos preocuparmos com as nossas pequenas esperanças e os nossos planos frustrados. Irmãos, nós estamos iniciando o ano e sempre quando que inicia o ano, nós até anotamos algumas coisas como uma proposta para o ano. Mas nós não podemos ter pequenas esperanças, porque muitas vezes os nossos planos, eles são frustrados, quando eles não estão nos planos do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar e vamos pedir ao Senhor que conserte a nossa rota. Que se nesta noite Ele olha para nós e chama de nécios, que Ele também tenha misericórdia de nós, assim como Ele teve misericórdia daqueles 2 discípulos, que voltaram para a comunhão, voltaram lá junto com os 11, e ficaram juntos. Então puderam contemplar Jesus, quando Jesus chega ali, e pede uma comida, e come juntos, e aparece junto com eles lá no caminho para Galiléia de volta, como tinha prometido. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que o Senhor faça arder o nosso coração na palavra dEle, na ministração dEle no nosso coração, né? Que incendeie o nosso coração para esse ano. Que a gente comece agora, nesse tempo, dizer: não, Senhor, eu quero servir o Senhor. Eu quero me movimentar no mundo espiritual. Eu sei que o reino do Senhor está aqui, nós sabemos, mas precisamos, irmãos, tomar posição diante do Senhor e diante das propostas para o ano de 2024. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos cantar e depois vamos orar e assim estaremos encerrados. Nós vamos cantar novamente. Ó, quão lindo esse nome é. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
vai nos separar? Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Irmãos, nós vamos orar agora e eu queria pedir a você que lembrar de alguém que está longe da comunhão e colocar um nome desse, pode ser parente ou conhecido aqui da igreja, ou irmãos que estão longe da comunhão do Senhor. Perdeu a rota. Ao invés de ir para perto de Jesus, se distanciaram. Vocês estão lembrando de tantas pessoas? Eu tenho certeza que sim. E vamos orar por essas pessoas, esses irmãos que estão distantes do Senhor, que pegaram o caminho errado, mas que nós possamos colocá-los diante do Senhor, porque sabemos que o nosso Senhor Jesus, Ele vai atrás um a um, que são os filhos dele, assim como Ele foi atrás desses 2 discípulos. Ele vai atrás daqueles que nós vamos colocar diante do Senhor agora, como os filhos do Senhor, ovelhas do pasto do Senhor, mas estão perdidas, estão fora da comunhão. Quantas pessoas, irmãos? Precisamos lutar em oração por isso. Quantas pessoas têm perdido o privilégio de estar no banquete do Senhor, de estar sendo alimentado espiritualmente? Estão perdidos no mundo, estão se alimentando com comidas que não convêm. Um dia tiveram uma experiência com o Senhor, mas se perderam. Vamos orar agora. As pessoas que vocês lembrarem, vai colocando o nome diante do Senhor. Senhor, nós louvamos o Senhor por esse momento. E o Senhor Jesus, ressurreto, que ressuscitou no terceiro dia, está aqui presente. E
o Senhor mesmo que vai atrás de um a um, de cada filho do Senhor, que ficou uma ovelha ou virou uma ovelha desgarrada. Agora, Senhor, a tua igreja aqui reunida nessa comunhão, lembra de tantos nomes que se afastaram da comunhão. E eu quero clamar ao Senhor nesta hora, porque a tua palavra diz que a nossa oração é como um incenso que suba diante de ti esta hora. Com estes nomes, meu Deus, que nós estamos lembrando aqui na nossa mente, pedindo ao Senhor que traga-os de volta, que em algum momento, ó Deus, faça arder os corações deles, com alguma palavra, de alguma forma que o Senhor tem aí na multiforme graça de fazê-lo, mas que eles possam, Senhor, sentir a presença do Senhor, e nesta presença, como aconteceu com aqueles 2 discípulos, abrirem os seus olhos e ver onde estão e buscar a comunhão da igreja e principalmente a comunhão com o Senhor. Senhor, nós colocamos como igreja aqui do Senhor tantos nomes diante de ti nesta hora. Quando os meus irmãos estão citando os nomes, nós entendemos que a palavra do Senhor se cumprirá de João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Bendizemos o teu nome, te agradecemos por essa noite aqui. Pedimos que o Senhor guarde esta palavra nos nossos corações. Faça arder, Senhor. Incendeie os nossos corações. Quando estamos iniciando este ano, e nós não sabemos o que o Senhor tem para nós neste ano, mas queremos estar no lugar mais seguro do mundo, que é na presença do Senhor e no lugar onde o Senhor quer que estejamos. Nós oramos por isso, pedimos a bênção do Senhor para a nossa família, para os nossos queridos, pedimos a bênção do Senhor para essa semana, que o Senhor nos ajude, que o Senhor guarde a nossa igreja, que o Senhor fortaleça o nosso pastor e família pastoral, que o Senhor cuide de cada um dos nossos irmãos, para honra e glória do teu santo nome. E é no nome do Senhor que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigada, irmãos, por me suportar até agora.